Olá, boa tarde, Alessandro Mascarenhas, e hoje eu vou falar para vocês sobre pagar o preço. Pagar o preço de quê? De tudo aquilo que nos propomos a receber como resultado daquilo que investimos, ou seja, o lucro daquilo que nos propomos a fazer, né? E é muito importante que a gente conheça qual é a caminhada, qual é a trajetória, qual é o preço a se pagar para obter aquilo que desejamos. Isso é muito profundo e eu farei aqui algumas analogias para deixar claro que são ferramentas simples, não são simplórias, muito menos simplistas, mas são simples pelo fato de estarem disponíveis para todos nós na nossa empreitada dia a dia, frente aos nossos objetivos, aos nossos sonhos, aos nossos propósitos, aquilo que nós desejamos, né? E eu falo que a vida sempre apresenta para a gente oportunidades que, se bem interpretadas, ela vai se estender como aprendizado pelo resto da nossa e de vidas de pessoas que nós possamos tocar. Isso é muito profundo, essa fala. Eu espero que você, quando receber esse vídeo, que faça muito sentido para você, porque para mim fez o tempo todo. Eu vou contar aqui em analogias situações que a vida nos apresenta e que nós podemos, né, compreender como obter essa energia necessária através de conhecer o que precisa ser feito, ou seja, o preço a ser pago por aquilo que nós desejamos. E começou há muito tempo atrás, quando eu tinha por volta de 9 anos de idade. E aí eu percebia que eu queria ter algumas coisas, como qualquer criança nessa idade, e elas não estavam chegando passivamente, naturalmente, para mim, como chegavam para os meus amigos. Ora, eu tive uma infância difícil, não foi um privilégio meu. Muitas crianças tiveram infâncias difíceis. Eu mesmo recordo de algumas que eram muito mais duras do que a minha infância, né? Eu tenho certeza que isso era um fato. Mas a minha narrativa se retrata a respeito de saber o que precisa ser feito. Então, com 9 anos, eu queria, por exemplo, chupar chiclete Plock, que na época era um chiclete conhecido. Eu creio que nem existe mais, mas a marca era Plock. Só que a minha mãe não me dava dinheiro para isso, né? Com as alegações dela e também a escassez de dinheiro naquele momento. Mas eu queria ter o chiclete Plock. E aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer para obter dinheiro? Eu preciso ter dinheiro para comprar o chiclete Plock. Como é que eu obtenho dinheiro? A minha fonte é a minha mãe. Tá, mas a minha mãe já disse que não vai me dar o dinheiro para esse fim. E aí eu pensei, e aí? Como é que eu consigo obter dinheiro? Eu consigo trocar dinheiro por serviço, é o que eu posso. Eu não tenho nada de valor que eu possa vender, mas eu consigo trocar dinheiro por serviço. E aí eu fui juntar esterco. E aí, juntando esterco, eu entendi que dava para fazer um dinheirinho, né? Mas menino é menino, né? Não tem jeito. E aí, os meus amigos que não precisavam, né, dar a tanto sacrifício assim para conseguir as suas coisas, a gente morava de favor numa rua de classe média alta, né? E enfim, então eram realidades um pouco diferentes, mas enfim, criança é criança, ia eu vendendo esterco para ter um dinheirinho, e os meus amigos viram que aquilo era bacana, que era legal, e começaram a também ir junto comigo para juntar esterco no pasto e para poder vender. E aí eu criei a primeira concorrência para mim. Isso foi muito duro, porque eu pensava que aquilo não era justo, né? Porque eu de fato precisava daquele dinheiro, era a única forma que eu entendia que eu conseguiria comprar o chiclete Plock. E os meus colegas pediam para os seus pais davam, que tinham as condições de fazer isso, né? Mas aí, naquele momento eu falei, cara, isso não é injusto, isso não é justo, isso é injusto, porque eu estou buscando dinheiro porque eu preciso. E agora o pessoal que não precisa, os meus amigos, estão fazendo uma concorrência comigo
e eles não precisam disso. Eu fiquei muito chateado, mas aí veio aquela, não tem problema, veio aquela luz, né? Tudo bem, mas eu vou fazer algo que eles não vão querer fazer. Então eu vendia o esterco para as hortas, né, para as casas, para os canteiros, para as pessoas colocarem no canteiro, mas além de vender, eu semeava ali o esterco no canteiro dessas pessoas. Então, ou seja, além de vender o esterco, eu também aplicava o esterco nas plantas, coisa que os meus colegas não sujeitavam a fazer. Por quê? Porque levava 1, 2 horas, e era 2 horas a menos de brincadeira, né? Então ninguém queria fazer, e aí eu percebi que então eu não teria concorrência se eu, além de vender o esterco, eu semeasse ele no canteiro de planta, no canteiro das flores. Então foi o primeiro insight que eu tive, que falou, opa, se eu fizer algo a mais, o meu serviço fica valorizado frente à concorrência, e aí eu não vou ter mais o problema com a concorrência, eles vão me dar prioridade e a garantia da venda do meu produto. Enfim, e assim eu iniciei nesse processo de empreendedorismo lá atrás, já com 9 anos de idade, mas não para por aí. E aí um outro episódio é que eu queria ser engraxate, porque no fim de semana eu ia na missa com meu avô e passava na praça da cidade, uma cidade pequena no interior de Minas. Toda cidade pequena no interior de Minas Gerais tem uma praça, né? Isso é tradicional. Então a gente passava na praça depois da missa e ficavam ali alguns engraxates que tinham suas caixas com material guardado lá dentro e ficava fechado com um cadeado, e aí o engraxate tinha a chavinha. Aquilo para mim era o máximo, era sinal de responsabilidade, né? E eu queria ter uma caixa de engraxate, mas não era um critério que eles utilizavam, as caixas eram da prefeitura, e eu não me enquadrava no critério naquele momento para ter uma caixa de engraxate. Mas aí veio de novo aquela mesma necessidade de ter dinheiro e aquela mesma vontade de fazer algo diferente. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma caixinha de madeira bem pequenininha, nada parecido com aquelas grandes feito de metal e de ferro que estavam na praça da cidade, mas eu tive a minha caixa de sapato, caixa de engraxate, né? E eu fazia diferente. Então, em vez de ir na praça e esperar passivamente o cliente sentar lá para poder engraxar o sapato, eu fazia diferente. Eu saía na rua da casa que eu morava, ia batendo de porta em porta nas casas que eu sabia que tinham pessoas adultas que andavam de sapato, e pedia sapato para engraxar. A pessoa me entregava no alpendre, né, da sua casa ali. Alpendre é uma palavra que nem está usual mais hoje, para ver que já tem muito tempo isso, mas enfim, recebia o sapato no alpendre dessas pessoas, ali eu engraxava. Quando estava pronto eu tocava a campainha, entregava o par de sapato engraxado para a pessoa, ela me pagava e ali eu tinha o meu dinheirinho. Aí eu comprava chup-chup, eu comprava o ploque, e aí eu lembro que até eu consegui comprar um par de quichute com o dinheiro dos calçados ali, dos sapatos engraxados. E assim as coisas caminharam, e aí teve um determinado momento que eu vi uma imagem de um soldado, né, chegando em casa com a farda. E aí a gente sempre ouvia essas histórias da mãe e do pai, sempre orgulhoso, né, em ver o filho servir o exército, servir a pátria, voltar para casa com a farda, com o uniforme. Aquilo era uma situação de status muito grande para a gente, já ali na adolescência. E aí eu comecei a entender assim, tá, mas o que tem que ser feito, né, para poder ser um soldado do exército, por exemplo. E aí eu sabia que na minha cidade tinha o tiro de guerra, mas que era só 6 meses, e no final de 6 meses dispensava aquela turma toda e acabava aquele processo, né? E não era o que eu queria seguir carreira, né? Eu queria permanecer soldado. E aí eu descobri que tinha o batalhão do exército lá na cidade de São João del Rei, e eu tinha uma tia que morava lá, por sinal morava próximo lá do batalhão. E aí eu arrumei uma desculpa para ir em São João del Rei, na casa dessa minha tia, e para me inteirar de como, né, eu poderia fazer para poder servir o exército. E aí fui na junta do serviço militar, e lá fui conversando, e as pessoas me dando orientação e tudo, e eu fiquei sabendo lá que caso você fosse um voluntário, você não seria dispensado, ou seja, ninguém poderia te tirar, né,
o direito de servir a pátria como um voluntário. E aí, qual que era o critério para se enquadrar como voluntário? Era se alistar aos 17 anos. Por quê? Porque normalmente o alistamento, jovem, ao completar 18 anos, aliste-se, não é isso? Então, você alista com 18 para servir com 19. E eu fiz o contrário, eu alistei com 17 para servir com 18 como voluntário, porque aí eles não poderiam me dispensar, porque eu era um voluntário a servir a pátria, né? Diferente da obrigação de, ao completar 18 anos, se apresentar. Não, eu fui um ano antes da época como voluntário. E aí o que tinha que ser feito? Você tinha que morar em São João del Rei. E aí eu consegui o endereço lá da minha tia, fiquei lá uma semana na casa dela para comprovar que eu morava lá. Mas enfim, é o fazer o que tem que ser feito, né? Sabendo o preço que tem que se pagar. E fui aceito e fiquei durante 5 anos, né? Quase 5 anos, 4 anos e 8 meses eu fiquei no Exército, até o momento que eu entendi que já não era mais aquilo que eu queria. E aí eu saí do Exército e aí fui tocar a minha vida. Mas uma outra passagem é que eu sempre gostei muito do esporte, né? Aos 9 anos, lá naquela época lá atrás que eu queria o PLOC, eu queria também, eu tinha necessidade de liberar aquela adrenalina, né? Daquela energia acumulada pelas contrariedades às coisas que aconteciam com a gente, como acontece normalmente com uma criança de 7 anos. E eu comecei a correr. Eu lembro que era muito simples, eu corria. Eu tinha uma rua de terra e tinha uma conguinha no pé. Não era nem o quichute ainda. Então eu tinha tudo que eu precisava. E aos 9 anos eu comecei a praticar esporte, comecei a correr. Esporte competitivo, né? E cheguei até a ganhar algumas medalhas aí como corredor. Mas enfim, logo nesse período que eu saí do Exército, eu voltei para o esporte, me agarrei no esporte. Dentro do Exército eu me dei bem, principalmente pelo esporte. Eu fui pentatleta, participei de modalidades diversas, até salto em altura. Eu participei da equipe de salto em altura, cabo de guerra, e aí vai, enfim. Então quando eu saí, deixei o Exército de novo, eu agarrei no esporte. E aí, agarrando no esporte, eu percebi que eu tinha uma certa vantagem competitiva na modalidade de fisiculturismo, o bodybuilder. E aí comecei a dedicar e fui sobressaindo. Comecei a perceber que eu tinha um bom desempenho. E aí eu entendi que para eu crescer naquele esporte, primeiro eu ia ter que conviver com pessoas que já faziam parte desse mundo. E aí eu comecei a me aproximar dessas pessoas. Ficava sabendo de alguém que estava treinando, alguém que já tinha participado de uma competição. E eu me aproximava dessas pessoas sorrateiramente, ia interagindo, ia ganhando meu espaço, ia criando amizades, não importava o que tivesse que ser feito. Quantas das vezes eu fui para BR para pegar carona com um caminhão e às vezes com uma bolsa com 1 quilo de banana nessa bolsa para não precisar de gastar com comida na estrada. E às vezes para Belo Horizonte, para a capital, para ver um amigo meu treinar. E lá ele treinando e eu anotando lá o nome dos exercícios que ele estava fazendo, para eu, quando chegasse na minha cidade, poder repetir aqueles exercícios, né? E assim, nessa época eu já estava lá começando com a minha academia, uma mini academiazinha, mas já tinha ali uns 3, 4 clientes, e eu treinava e replicava para esses clientes, e a coisa foi tomando gosto, até que eu tive uma oportunidade de subir ao palco de um campeonato. Eu lembro que foi em Belo Horizonte, um torneio da AJOSP, Associação dos Jornalistas de Minas Gerais, onde eu tive a felicidade de conhecer alguns atletas de ponta, inclusive o nosso campeão mundial, Charles, nosso conhecido e carinhoso Charlinho, eu tenho uma admiração muito grande. Outro amigo também, o Ferrugem. Foram pessoas que fizeram parte desse processo e eu peguei os códigos com cada um deles, me interagi cada vez mais, comecei a participar de inúmeros campeonatos e eu tinha aquele desejo, né, de subir ao palco junto com essas pessoas já de nome, essas pessoas que já eram referência, até que um dia, fazendo tudo certinho, pegando as coisas com as pessoas que estavam ali como exemplo, eu percebi que eu tinha condição de subir um palco de igual para igual e participar. E assim aconteceu que em 1998
eu me tornei campeão mineiro de fisiculturismo na categoria Bantam, até 65 quilos. E são conquistas, e aí, em dado momento também, eu percebi também que apesar de ter sido campeão mineiro, eu cheguei no limite da minha capacidade genética. A partir dali eu teria que escolher outros caminhos, eu não fiz essa escolha, não fiz essa opção, e eu optei em abandonar o esporte. Mas qual esporte? O esporte competitivo, mas fui dedicar a minha carreira já com a academia, e aí eu fui replicar isso para as demais pessoas. E aí eu tinha muitos alunos, a academia estava crescendo muito, e às vezes eu encontrava no fim de semana com os meus alunos, porque eram muitas pessoas, né, que frequentavam a academia, e às vezes numa rodinha de bar, numa praça, num local que a gente estava conversando, os meus alunos de 16, 17, 18 anos, que estavam adentrando as universidades, fazendo curso disso, curso daquilo, e eu tinha 8ª série de grupo. Aquilo me incomodou demais. E aí eu falei, cara, eu tenho que resolver isso, preciso fazer alguma coisa para resolver isso. E aí é a questão novamente de pagar o preço. E o que eu fiz? Eu fui buscar uma forma, tem que ter um jeito de estudar, tem que ter um jeito de tirar o 2º grau, que é o primeiro passo para eu poder aventurar a fazer uma faculdade. E assim eu conheci o EJA, Escola para Jovens Aprendizes, né? Acredito que seja isso aí. E aí eu lembro que uma coisa que me motivou muito, porque eu trabalhava o dia todo, não tinha tempo para poder estudar, mas uma coisa que me motivou muito foi que, lá você não toma bomba, você só não pode ter falta, mas se você frequentar, você passa de ano. Eu falei, opa, então é isso mesmo que eu preciso e vai dar certo. E aí tive boas pessoas ali no caminho que me orientaram e eu consegui de fato matricular e tirei o 2º grau, formei e iniciei o processo de busca por uma universidade que pudesse me aceitar, que tivesse os moldes que eu pudesse conseguir, e assim foi feito, foi concluído, e eu adentrei na Unifenas, e no final de 4 anos eu consegui me formar, como nutricionista. Mas lá formando, durante o processo, tinha um professor, um cara muito bom, professor César Bueno, cara que eu admiro até hoje, e que foi uma referência muito forte para mim, e que nessa caminhada, quando ele lá na frente dando aula para nós, e eu olhava para ele e falei assim, cara, é muito bom, eu quero ser igual a ele um dia. E aí fui buscar especialização, pós-graduação, em busca dali, atende pessoas de diversas classes, raças, locais, para entender de gente, entender de variações de pessoas, biotipos físicos, para poder criar as melhores estratégias nutricionais. A gente vai se aperfeiçoando, a gente vai ganhando nosso espaço, até que um dia um telefone toca e é um convite para eu dar uma aula na faculdade, uma aula de substituição, mas eu abracei com todas, nem era a área que eu queria, mas eu abracei com toda a oportunidade que tive, de uma professora minha que lembrou de mim, de toda a trajetória que eu tive durante acadêmico, e me fez esse convite para dar aula, e eu comecei a dar aula, e durante mais de 6 anos eu dei aula na Unifenas, dei aula também na Faculdade de Meio Ambiente lá em Iguatama. Foram oportunidades incríveis e que eu soube aproveitar muito bem, né? Mas por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque em todos os momentos dessas decisões que eu tive que fazer, desses sonhos, desses objetivos, desses propósitos, eu tive que me inteirar, né? Tomar conhecimento de o que seria necessário fazer, ser feito, para que eu obtivesse êxito naquilo que eu me propus a fazer. Sempre foi assim, sempre o tempo todo eu tive que saber qual o preço a ser pago, né, para poder obter êxito em tudo isso que foi possível. E dos momentos marcantes, né, da minha carreira como profissional também na área das academias aí, que eu já vinha um processo que eu estava aí com 2, estava chegando a 3 academias, depois mais um estúdio de personal training, foi esse saber o preço a ser pago. E eu lembro que uma das coisas que me marcou muito foi quando eu recebi um convite para assumir uma academia na cidade de Divinópolis, uma cidade onde eu formei e já exercia trabalho lá, mas foi um marco tão forte para mim,
tratava-se de uma responsabilidade muito grande, que eu disse, olha, tudo bem, eu assumo essa empreitada, mas eu preciso de uma semana, porque eu preciso descansar para eu começar com força total. E aí saí com a minha esposa, passamos uma semana fora de casa, fomos para o litoral e aí recarregamos a energia e aí voltamos e assumimos, e aí durante um grande período nós tivemos êxito nisso que fizemos e tocamos essas empreitadas todas, sempre, em todo momento, saber o preço a ser pago para aquilo que deseja-se. Isso foi muito importante, sempre foi crucial, né? E uma das coisas que traz muita luz e ao mesmo tempo muita paz para a gente assumir esses compromissos é a solidão. No momento das dúvidas, das dificuldades de compreender a melhor decisão a ser tomada, a solidão me ajudou muito. O olhar para dentro, né? Estar fora dos recursos, das estruturas, ter a necessidade. Eu lembro que eu gostava muito de acampar e sempre sozinho. Era ir para o meio do mato, ficar lá 1, 2 dias com o recurso disponível que estava lá, convivendo comigo mesmo, que não é fácil, né? Conviver com a gente mesmo é duro. E sempre vinha as respostas nessas minhas buscas, né? Sempre foi assim comigo. Então, saber o preço a ser pago de tudo aquilo que a gente almeja é mais de 50% do caminho a ser percorrido. E para fazer isso, a cabeça tem que estar esvaziada, tem que estar limpa. Aí você consegue ouvir o seu eu interno, que vai com toda certeza te dar um balizamento, né, de por onde você vai transitar ali na sua empreitada. Então, o que eu espero que faça sentido para vocês, esse vídeo de hoje é para falar sobre isso. Sempre, quando você for iniciar uma empreitada, saiba o preço a ser pago, para que você não tenha motivo nenhum de desistir no meio do caminho. Aqui é uma história simples, de uma pessoa simples, real, mas que está dando um depoimento aqui para vocês de tudo aquilo que fez sentido, de tudo aquilo que deu certo e o que foi necessário fazer, que nesse momento eu posso afirmar para vocês. Nada além do que, primeiro, saber o que se deseja, né? Saber o que se quer, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu propósito. Mas o que eu me ative aqui a dizer nesse vídeo foi não negligenciar em saber o que precisa ser feito. Tem que saber o que tem que ser feito para obter o que se deseja, senão a gente desiste antes de chegar no momento certo, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido, dá um likezinho, curte, compartilha esse vídeo, tá? Vai vir uma sériezinha aí, logo nós vamos fazer mais, e compartilhe, com toda certeza vai fazer sentido para outras pessoas também.